Quanto mais você protege os filhos dos pequenos problemas do dia a dia, mais ele vai demorar a ter autonomia e iniciativa, porque aprendemos com o processo. É o que fala a história de hoje e que se chama A Cenoura, o Ovo e o Café. Era uma vez uma filha que queixou ao seu pai sobre sua vida e como as coisas estavam difíceis para ela, que não sabia inclusive mais o que fazer, que estava cansada de enfrentar todos os seus problemas. Ela dizia ao seu pai que quando um problema era resolvido, outro surgia no seu lugar. Foi aí que seu pai, que era um chefe, a levou até a sua cozinha. Bom, o que ele fez? Encheu 3 panelas de água e colocou com fogo alto e logo começaram a ferver. Em uma delas ele colocou cenouras, na segunda ele colocou ovos e na terceira ele colocou pó de café e deixou que tudo fervesse sem dizer uma única palavra. A filha até deu um suspiro de impaciência, imaginando o que será que meu pai está fazendo. Depois de alguns minutos, o pai pegou as cenouras, colocou numa tigela, assim ele fez com os ovos e o café. Ô filha, o que você está vendo aí? Cenoura, ovos e café? E aí ele levou para mais perto e pediu para experimentar as cenouras e notou que elas estavam macias. Pediu para pegar um ovo e que quebrasse e viu que o ovo endurecera com a fervura e ao final tomou um gole de café e sorriu ao prová-lo. Eu não entendi, pai, o que significa isso? Foi aí que ele explicou que cada um deles tinha enfrentado a mesma adversidade, que é a água fervendo, mas que cada um reagira de maneira diferente. A cenoura entrara forte na água fria, firme, inflexível, mas depois de submetida à água fervendo, ela amoleceu e ficou frágil. Os ovos, ao contrário, eram frágeis. Sua casca fina havia protegido seu interior, mas depois de colocados na água fervendo, o seu interior endureceu. E o pó de café era incomparável. Depois de colocado na água fervendo, ele havia mudado a água. Foi aí que ele se virou para a filha e perguntou: filha, qual deles é você? É uma excelente pergunta. Quando a adversidade bate à sua porta, qual é a sua reação? Com uma cenoura, um ovo ou um café? Tem gente que aparentemente parece ser forte como uma cenoura, mas ao se deparar com a primeira adversidade, dificuldade, um problema, amolece, murcha e se torna frágil. Então, analogicamente, seja culpando os outros pela falta de oportunidade, ou ninguém me ajuda, ninguém me entende, eu sofro pressão, ou eu não tenho sorte. Ou seja, a culpa sempre vem do externo. Ou há aqueles que são como os ovos, são mais maleáveis, mas depois de algum advento, como a perda, morte, separação ou demissão, ficaram com o coração endurecido. Essa exposição à dificuldade transformou a pessoa. Ou ainda aquele que é como o pó de café, que apesar de estar em dor, em sofrimento pela fervura da água, se transforma num delicioso café. Ou seja, quando as coisas se tornam piores, você melhora com o processo e faz com que as coisas ao seu redor se tornem melhores. E hoje há uma percepção das pessoas de que alguns pais não permitem que os filhos tenham contato com o sofrimento ou frustração, por menor que seja, com a desculpa de que estão oferecendo proteção. E quando eu falo aqui em sofrimento, eu não estou falando de grandes sofrimentos, perdas, guerra. A gente está falando de pequenas decepções inerentes à vida, como por exemplo, um amiguinho da escola que prefere brincar com outro coleguinha. Gente, isso vira pauta na escola. Um não em uma entrevista de emprego, um fora de alguém que você estava afim, não ser o melhor da turma, não ganhar aquele campeonato, não passar no vestibular ou não passar num concurso. Hoje, muitos pais fazem trabalhos dos filhos na escola e os professores estão, na verdade, avaliando e dando nota para os trabalhos dos pais. E qual é a mensagem, o subtexto nessa ação de alguns pais? Pode deixar que eu faço para você. E a pergunta é: até quando você vai existir ou fazer por eles? Quando eles vão ter autonomia? Isso tolhe o crescimento. E o trabalho escolar é só a ponta de um iceberg. Quando os pais fazem isso, outras ações coexistem. Os filhos têm pouca criatividade, pouca iniciativa para criarem brincadeiras, não ajudam os adultos na tarefa de casa e também nunca se oferecem e estão sempre entediados. É como se os pais tivessem que dar a ideia do que vão fazer e eles ficam parados como se fossem, sabe, NPCs, aqueles personagens de videogame não jogáveis ou que aguardam a ação do jogador para se moverem. Resultado? Falta de proatividade,
criatividade e falta de iniciativa. A falta de obstáculos gera pessoas sem musculatura emocional para agir, reagir ou suportar, como na história, a ação da água fervendo, que é uma metáfora para o sofrimento ou alguma dificuldade e que pode ser transformador. Quanto maior a sua exposição a pequenos obstáculos da vida, como nota baixa, crítica do professor, briga com o colega, exigência nas tarefas de casa, fora do ser amado, negativa no processo seletivo, isso vai forjar uma pessoa mais forte. E quando diante de uma dificuldade, eles saberão resolver, porque assim como o café, aprenderam com o processo e se tornaram pessoas melhores. Então vai a pergunta, e você, como lida com a adversidade? Com a cenoura, o ovo ou o café? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!